Olá! O Terceira Dimensão de hoje está recheado de coisas boas. Começamos por falar de coscorões, mas antes de conhecermos estas iguarias de Carnaval, vamos saber qual é o dia do Festival do Tabuleiro. O Festival do Tabuleiro convida a degustar as mais variadas comidas no dia 31 de janeiro, a partir das 20 horas. Vai decorrer na antiga Igreja de Santa Luzia, em Angra, e tem como objetivo a angariação de fundos para o Império da Rua do Conde da mesma freguesia. Para a aquisição de bilhetes, contacte os números de telemóvel 96 65 78 745 ou 96 19 31 608. Chegou o Carnaval e com ele chegaram as iguarias tradicionais desta época. A Vitec foi provar os coscorões à moda do Faial com Maria das Angústias. Vamos saber tudo com esta faialense radicada na Ilha Terceira há mais de 50 anos. Isto coloca-se tudo. Seguir. Que é para depois, quando se está a amassar, vai-se desfazendo tudo junto. Eu gosto aos poucos. Aliás, eu nunca gostei do Carnaval, mas não se compara agora. Não é admiradora de danças e bailes? Não, que eu tenho muito medo de mascarados. No entrudo, segundo a tradição cristã, é costume gastar-se a gordura dos alimentos antes de se iniciar o jejum da Quaresma. Assim, os doces de Carnaval são servidos com fartura e, nos Açores, há mesmo quem mantenha a tradição de todos os anos confeccionar filoses e coscorões, especialmente para a família e os amigos. Existem receitas antigas que vão passando de geração em geração, guardadas nos baús do tempo e cheias de lembranças à mistura. Era a minha avó que fazia e quando estava a confeccionar fosse o que fosse que ela fizesse, chamava as netas para o pé de si que era para verem como é que ela fazia, porque ela dizia que vem de fazer que se aprende mais facilmente que pela receita. Isto das festas e isto do que se come em cada festa é uma coisa que muda ao longo dos séculos. Provavelmente temos os folares da Páscoa porque são muito significativos, mas de resto as coisas são o que são e vão acontecendo ao longo do tempo e alguém gosta e vai passando adiante e a própria tradição também não é uma questão de atraiçoar, ela vai sendo passada adiante e cada um vai acrescentando um ponto, que é isso no fim de contas que faz as histórias tradicionais. Então tem aqui 700 gramas de farinha. Leva 2 colheres de sopa de gordura, manteiga de porco, 2 colheres de manteiga, 1/4 kg de açúcar, um bocadinho de sal, 2 colheres de fermento e 3 ovos. Era isto que era para depois. As iguarias que os Açores conhecem como do Carnaval são semelhantes noutras zonas do país na quadra natalícia. Em termos gerais, a doçaria está ligada ao conceito de festa. Cortar com um copo, fazer redondos ou com outra coisa qualquer, pessoas que têm, eu não tenho. Corto assim e depois eu estico a massa lentamente para meter dentro do bolo de madeira. Ainda bem quente. A doçaria é a alternativa à comida comum. E desde a Bíblia, desde a maior parte dos documentos religiosos das diversas religiões, fala-se sempre, até muitas vezes como sendo princípio de pecado e princípio de desvio, as bebidas doces e as comidas gordas. Porque não era todos os dias. A gordura é um bom alimento, a gordura ajuda, sobretudo no inverno, a gordura não acontece todos os dias e, portanto, todas as coisas que fossem fritas, mais cozinhadas, mais açucaradas, mais saborosas, eram, digamos, a alternativa muito mais simpática à sopa de couves todos os dias e ao peixinho cozido e pronto, coisas que são do dia a dia, mas que não são definitivamente
para a gente ter um dia de festa. Fazia-se sempre. Por exemplo, as quintas-feiras, as 4 quinta-feiras, e nos 3 dias de Carnaval tinha-se sempre ou coscorões, ou filhoses, ou fosse qualquer coisa relacionada com o Carnaval. Com o que nós temos aqui, com nomes, por exemplo, há uma coisa que eu conheço no Porto chamado bolos de bolina, que é chamado em Chaves de filhoses, que não é nem as nossas filhoses, nem as filhoses que eles chamam no Porto. Portanto, ainda para mais está um outro problema, é o que é que se chama o quê? Outras características na história da doçaria de um povo, segundo Maduro Dias, são as gorduras, os temperos e as farinhas. Outra coisa tem a ver com as gorduras que estão associadas, os temperos que estão associados e as farinhas. Porque, por exemplo, se encontrarem uma coisa de milho, normalmente ela é sempre posterior ao século XVI, porque o milho não era conhecido antes dos descobrimentos na Europa. O trigo era. Se encontrarem, é diferente conforme as terras, se é centeio, se é cevada, se é trigo. Depois, a quantidade de trigo e a maneira como ele é usado depende da riqueza. E quanto mais falta havia, mais as pessoas punham. Antigamente ninguém tinha 4, 5, 6 galinhas poedeiras, muito menos 10 galinhas poedeiras. Hoje em dia a gente chega a um supermercado e compra 4 dúzias de ovos. Para ter 4 dúzias de ovos antigamente, uma casa de família precisava de poupar, guardar, conservar sem frigorífico. E, portanto, esta riqueza que a gente tem de ter frito, portanto, implica ter tido um porco, implica ter tido gordura, implica ter riqueza caseira. Depois, implica ter junto ovos, implica ter farinha de trigo, que não era uma coisa muito comum, guardada para estas coisas. E depois implica meter-lhe açúcar, que também não era barato, e implica meter canela, que na Europa medieval era uma coisa que vinha e era muito cara, e depois com os portugueses a gente passou a meter canela em tudo porque era a riqueza que vinha da Índia. Para o óleo quente basta-se um bocadinho de fogão, que é para não queimar, porque eles ficaram um bocadinho escuros. Convém eles ficarem rosadinhos e pôr e no virar ter cuidado para não abrir buraquinhos por causa do óleo não penetrar, para não ficar muito oleado. Uma riqueza de coscorões à moda do Faial, ilha onde nasceu Maria das Angústias. Está radicada na Terceira há mais de 50 anos e, entretanto, lembra os festejos de Carnaval do seu tempo de juventude. Esta está melhor que já. Naquela altura, em jovem, era os assaltos, eram os bailes, nos clubes, nas casas de Faial Sport, o Atlético, nesses clubes, era para aí que nós íamos passar o Carnaval. Havia as matinés, quando era mais pequena. Também a gente fala agora dos que vêm para casa às 6 da manhã, mas naquela altura também nós vinhamos. Eles estão tão tenros que... Na Terceira, as tradicionais danças e bailinhos de Carnaval continuam em destaque na época. As iguarias fazem parte dos festejos. Filoses ou coscorões servem-se à mesa e deixam de olho gordo os mais golosos. O que nós temos no nosso Carnaval, se me permitem, e é aquilo que eu posso acrescentar, é uma mistura da Índia na canela, com o açúcar que ficou mais barato, enfim, com a Madeira e com o Brasil ficou mais barato no mundo português, com aquele gozo de, pelo menos nestes dias, tirar a barriguinha de misérias. Depois vinham 40 dias de Quaresma e eram 40 dias de abstinência e muitas vezes 40 dias de algum jejum, seguramente nas sextas-feiras. E, por princípio do século, ainda havia na Ilha Terceira quem fizesse jejum e abstinência os 40 dias de Quaresma, todos a fio. É o prazer da carne se fizermos referência à origem da palavra carnaval.
e a festa, por norma, tem a duração de 3 dias. Haja folia e muita saúde. O Carnaval Sénior prossegue com as atuações de bailinhos no concelho de Angra do Heroísmo. Os bailinhos irão atuar este domingo entre as 16 e as 21 horas. Os salões são das freguesias de Altares, Raminho, Serreta, 12 Ribeiras, Santa Bárbara, 5 Ribeiras, São Bartolomeu, Terra Chã, São Mateus e Posto Santo. Vamos saber o que nos reserva o tempo para domingo. Amanhã, segundo a previsão, haverá períodos de céu muito nublado com abertas, vento fraco sul, mar cavado, ondas sul de 2 metros passando a sudoeste. As temperaturas variam entre os 15 e 17 graus. É bom saber que este é o canal da sua preferência. Continuação de um bom fim de semana. Até amanhã.